Eu acabei de desembarcar agora em Vitória e a gente está indo conhecer a história da Vânia, que possui 3 estúdios de Pilates e 340 clientes. Eu acabei de chegar na frente do estúdio 1 da Vânia, do total de 3, e a gente vai conhecer agora os segredos que a tornou uma das gigantes do Pilates no Brasil. Bora lá? Seja bem-vindo. Olá, Seu muito primeiro prazer. estúdio. Prazer. Muito obrigado por me receber. Conta aí, Vânia, esse daqui é o estúdio número 1, então. Esse é o primeiro estúdio, esse é o número 1. É o meu queridinho. Como diz os alunos, é o queridinho da prof. Tem um misto de clássico com contemporâneo, né? Isso. Todos eles têm essa pegada, assim, um pouco... Trazer o Pilates mesmo para todos os alunos conhecerem as versões, assim. Bem bacana, bem clean. Vamos lá conhecer a parte de cima? Então aqui é o nosso segundo andar da primeira unidade, com essa pegada mais clean, né? A gente escolheu aqui o aparelho mais alto porque a gente atende muito idoso, então para sentar fica mais confortável, né? Eles preferem, assim. É isso aí, pessoal. Hoje chegamos ao nosso terceiro episódio da série Os Segredos dos Gigantes. E hoje nós estamos em Vitória, no Espírito Santo, para conhecer um pouco da história da Vânia. A Vânia, só para vocês terem ideia, hoje ela administra 3 estúdios de Pilates, que flutuam entre 340 a 380 clientes. E isso, sem dúvida, é algo surreal no mundo do Pilates. Em uma média no Brasil que flutua entre 50 a 60 alunos por estúdio, quando passamos dos 300, quase 400 clientes, algo diferente tem aí. E é isso que a gente vai querer saber da Vânia nessa conversa de hoje. Mas antes, eu queria, Vânia, que você falasse um pouco sobre você, como foi que você começou sua história com Pilates, você sempre esteve aqui em Vitória, como que você decidiu ir para a área do Pilates? Conta um pouquinho, por favor. Eu não sou daqui de Vitória, eu sou do interior, de umas 2h30 daqui da capital. Então, De uma cidadezinha muito pequenininha, com nem 30, nem 25 mil habitantes, assim, onde nem tinha escola para estudar. A gente tinha que ir de ônibus para uma cidade vizinha para poder frequentar o segundo grau, para poder estudar. E aí eu decidi que não era meu lugar lá, que eu queria sair de Anchieta, o nome da cidade. Resolvi que eu ia prestar vestibular para fisioterapia. Fui por influência de amigos mesmo. Eu nem sabia para onde que era fisioterapia, não tinha noção, não tinha ideia do que era. Não tinha internet, essas coisas, não tinha nada ainda. Então eu decidi começar a estudar, passei para fisioterapia e vim fazer. Também não tinha nenhum conhecimento de Pilates. No último ano da faculdade, que eu conheci Pilates. Eu fui fazer estágio numa clínica de fisioterapia e tinha... Que ano foi isso? Isso foi em 2005. Tá. Formei em 2007. Em 2005, eu fui fazer esse estágio numa clínica de fisioterapia, no último ano da faculdade, mais ou menos, penúltimo ano. Fiz o estágio e a dona da clínica não era daqui, era de São Paulo. Era uma clínica de estética, então o meu objetivo era trabalhar fisioterapia, mas começar um pouco da parte de estética lá. Ela comprou um aparelho de cada, montou numa salinha e falou, isso aqui, gente, é Pilates, tá? Em São Paulo já tá acontecendo e aqui não tem ninguém. E eu falei, fiquei assim, olhando, mas não escutava falar. Na faculdade não tinha nada, né? Como hoje tem algumas faculdades que têm disciplina, né? Que ensinam um pouco. E comecei a me interessar. Eu via ela dando aula uma vez, 2, ficava lá no vidro só observando. E perguntei para ela se ela podia me ensinar um pouco. E ela falou, tá bom, eu te ensino e você vai dar aula para mim. E eu comecei
a fazer algumas coisas lá antes de fazer qualquer curso. Eu fazia o que ela me ensinava, eu reproduzia, né, o que ela me ensinava. E aí comecei a pesquisar, a me interessar e fui fazer o meu primeiro curso de Pilates em 2007, no início de 2007. Aonde que foi? Foi no Rio. Tá. Você lembra o nome da escola? Eu vou lembrar. Metacorpus? Acho que é isso, Metacorpus. A Metacorpus era muito forte. Até 2009, 2010 eles eram muito fortes. Foi um curso bem rápido, assim, de um final de semana, 2 finais de semana, assim. Eu fui de ônibus para o Rio e fiz o curso e fiquei encantada. Voltei, assim, sabia mais do que ela já tinha me ensinado e falei, não, acho que é isso que ela quer. Mas até então, eu ficava flutuando entre trabalhar no hospital e trabalhar com estética, porque Pilates, para mim, como não tinha aqui, ninguém falava, né? Eu não conhecia ninguém aqui, eu ficava, não, isso não vai dar muito certo. E aí foi esse motivo, eu comecei a procurar a parte da estética e fisioterapia e encontrei o Pilates nessa clínica. E foi questão, assim, de amor à primeira vista mesmo. Eu comecei a estudar só Pilates a partir de então e me identificar. Comecei a trabalhar lá com ela e o estúdio tinha um aluno e começou a ter mais alunos e eu... No final de 2 meses, assim, que eu dei um tempo para ela, eu recebia muito mal. Eu mal pagava minhas contas, assim, com o que ela me pagava. E era uma clínica meio... num bairro de classe média alta. Então, eu fiquei assim, bom, não é possível que só dá para receber isso. E eu, automaticamente, herdei um pouquinho dessa coisa do meu pai de contas, fiz umas contas rápidas, quantos alunos pagava cada mensalidade. Tirei, vamos colocar metade aqui para o custo, e não é possível que ela só pode me pagar isso. Que eu também, confesso, que não combinei com ela quanto que eu ia receber, e ela também não falou nada. E foi-se, né? Eu precisava de trabalhar. Sim. Né? Meus pais são pessoas muito humildes e eu precisava de pagar aluguel, precisava de pagar ainda coisas da faculdade, né? Eu fiz FIES na faculdade, ainda fiquei devendo muito tempo ainda a faculdade depois que eu formei, né? Começa a pagar o FIES depois. E aí eu falei, não, preciso de arrumar um jeito para poder mudar de vida e começar a trabalhar. E foi aí que eu falei que eu ia abrir um estúdio de Pilates, nem mesmo... E eu... 2006 isso. Em 2000... Ou 7. Em 2007. Tá. Eu abri o estúdio em maio de 2007, 23 de maio de 2007. Então, essa história foi em 2006. Que é esse daqui ou não? Que é esse aqui, mas não é exatamente aqui. É bem perto daqui. Eu fiquei 2 anos lá. Uma lojinha bem pequenininha, de 20 metros quadrados. Eu falei assim, agora eu tenho que abrir esse comprou estúdio. 3 aparelhos. Eu comprei um aparelho de cada. Tá. Comprei um Reforme, um Cadillac, uma Chair e o Barrel. Tá. Só. Eram 4 aparelhos, até porque o espaço não cabia. Você lembra quando você pagou na época? Ai, não lembro, mas... Menos de 10 mil. Muito menos, muito menos. Eu ainda estava apresentando TCC e a minha professora, graças a Deus, foi uma pessoa muito iluminada e eu não tinha dinheiro, meus pais também não tinham dinheiro para me dar. E aí ela comentou comigo, Vânia, existe um projeto, que é um financiamento pelo Banco do Brasil. Você tem que fazer um projeto, tem que fazer um planejamento, entregar lá, eles financiam, eles te emprestam dinheiro para você abrir seu negócio e você tem 1 ano de carência sem pagar para depois você começar a pagar isso. E eu fui no Banco do Brasil, ela agendou, eu fui no Banco do Brasil saber como que funcionava isso, o que eu precisava de pegar esse dinheiro, assim. E na época eu acho que o que eu consegui tudo era tipo 11, 12 mil só. Então eu tinha esse valor para comprar os aparelhos, comprar ar-condicionado, na época eu tinha tatame no estúdio, eu tinha esse valor para começar a trabalhar. E aí ela me explicou como que fazia, eu fiz todo o planejamento, tudo que tinha que fazer e consegui o financiamento lá do projeto. Quando eu fui escolher o bairro, eu escolhi aqui em Jardim da Penha mesmo, porque eu morava numa república aqui com 12 meninas. E eu achei uma loja aqui, não era bem uma loja, era um espaço bem pequenininho no bairro e comecei ali. Comecei fazendo panfletagem na rua eu mesma. Eu mesmo, com um amigo, fizemos um panfletinho no computador e mandei imprimir numa gráfica. Eu ia na feira eu mesma entregar o panfleto, ia na casa das pessoas. Comecei a fazer drenagem com algumas alunas ou com pessoas que eu conhecia que me ajudavam. E aí entrava no prédio e deixava os panfletinhos debaixo da porta, porque às vezes o porteiro não entregava. Então aproveitava que eu estava lá fazendo drenagem e ia saindo, distribuindo os panfletos. E aí assim começou o movimento. Então,
Quando eu cheguei a abrir o estúdio não tinha 0 alunos, né? Depois começou 1, 2, aí um trouxe a mãe, outro gostou, trazia o pai, trazendo o filho. E aí eu ia fazendo essas panfletagens, ia trazendo. Eu sei que em 6 meses, mais ou menos, eu tinha a minha agenda da manhã totalmente cheia, só eu atendia, né? No estúdio só eu. E eu continuava fazendo umas drenagens à tarde para, né, segurar a onda, porque eu tinha muito medo do financiamento desse projeto aí. Aí decidi também largar à tarde as massagens para abrir o horário no estúdio. Tá. E aí fui me dedicando. E aí, em 1 ano, assim, continuava fazendo panfletagem, continuava fazendo aula na praia, que a gente perto da praia, chamava os alunos para fazer café da manhã, para chamar o irmão, o vizinho, para fazer aula. E aí, em 1 ano, eu já tinha minha agenda toda cheia, assim. 2 anos e meio eu consegui pagar todo o financiamento do projeto, né? Mesmo tendo esse 1 ano de carência. E aí foi, com 2 anos, eu tive que sair de lá e vim pra cá, pra esse estúdio que eu tô hoje. Você teve que sair porque ficou cheio? Não, o dono da loja me pediu, não tinha projetos de sair de lá, até porque eu consegui um número de alunos que dava pra eu pagar todas as minhas contas. E lá tava, né, praticamente lotado. Lotado. E eu, sabe aquela sensação que você tava? Bom, eu vou ficar aqui trabalhando. Eu dava aula de 6 da manhã a meio-dia, ia almoçar, voltava às 2 e dava aula até 9, 10 horas da noite, todos os dias. Né? Então, eu tinha uma agenda muito cheia. Eu atendia 2 alunos por horário só, ainda não tinha muita experiência, né? Então, eu ficava com medo de pegar 3 e o espaço também era muito pequeno. Então, atendia 2 alunos por horário e falava, vou ficar por aqui, até pelo menos pagar tudo que eu preciso, que era o FIES e o Proger, que eram as contas que mais me assustavam, assim, de peso, né? E aí, com 2 anos lá, ele me pediu o ponto e eu tinha que sair de lá. E aí, caminhando, que aqui era o meu trajeto para ir para minha casa, eu vi aqui que estava alugando e falei, vai ser aqui o estúdio. Parei aqui, peguei o telefone, liguei, na mesma hora, conversei com a pessoa, não, é seu o ponto, pode alugar. Aqui deve ser uns 5 vezes maior do que lá. Ah, mais ou menos, mas 5 vezes maior. Porque lá era muito pequenininho, assim, eu não tinha 25 metros quadrados, tipo, agora, bem curtinho. Uma coisa que eu gostei, até antes da gente explorar mais essa questão da transição, é que você tinha um medo, né, dessa questão do ter que voltar, de ter que pagar conta, pagar boleto, então havia uma necessidade aí, que era do pagamento de boleto. E aí essas necessidades, né, que você tinha, te fez desenvolver habilidades e ser criativa, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, eu comecei a fazer aula na praia. Hoje, 2025, a gente fala sobre isso. Sobre, faz uma aula na praça. E, de repente, você já estava fazendo isso em 2008, mais ou menos, 2007. 2007. Aí você falou, eu precisava de cliente, então ia lá fazer a drenagem num prédio, depois pegava e ia panfletar ali de baixo. Cara, isso daí é empreendedorismo puro. O empreendedorismo é você fazer algo do zero ou sem nada e conseguir criar algo do nada. Então, ou seja, existe uma necessidade, eu estou ali, a oportunidade, eu pegar e vou fazer. Talvez alguém vai levantar a mão, mas isso daí é ilegal, ou vai falar, mas eu tenho vergonha de fazer isso, mas eu sou fisioterapeuta, onde já se viu, vou entregar panfleto e etc. Mas todas essas ações que você fez são ações de marketing. Né? Que mesmo talvez não tão estruturado e mesmo sem saber, mas são ações de marketing que fez você criar conexão, proximidade e as pessoas começarem a vir. Aí o que você começou a fazer mais? Vou fazer um café, vou fazer um chá. 4 dias atrás eu falei sobre isso numa palestra. Falei, pessoal, vocês têm que fazer mais ações dentro do estúdio para atrair pessoas para dentro do estúdio, para verem isso daqui como funciona. Vai ser muito mais fácil, você vai quebrar barreiras. Aí eu tô achando interessante, porque você já estava fazendo isso em 2007 e deu resultado, a ponto de lotar um estúdio. Eu fui o primeiro Pilates aqui do bairro, né? Então as pessoas já falavam, nossa, eu nunca tinha visto isso, não sabia o que era, ou já vi em tal lugar, mas aqui é muito diferente. E então tinha essa preocupação na qualidade da aula, que eu pensava, bom, se eu der uma boa aula para ela vai trazer a mãe, vai trazer não sei quem, e aí ia fazendo assim. E aí depois eu percebi que só a qualidade da aula também não era suficiente, que eu precisava de estudar um pouquinho sobre gestão, sobre números, entender um pouquinho. Então, até eu mudar para cá, eu era pessoa física, não era empresa, fazia as coisas, tinha uma conta onde eu colocava
os alunos pagavam ali, aquilo ali era a minha conta, a conta do estúdio. Então, quando deu esse start de eu preciso de ficar mais profissional, preciso de estudar, preciso de separar as coisas, preciso de abrir empresa, preciso de ter opção de pagamento para os alunos, né? Não é só... antes era só em cheque, eu recebia, todos os alunos pagavam em cheque, né? E aí começou a haver essas questões de estudar para melhorar não só a técnica, não só a qualidade da minha aula e das meninas que trabalhavam comigo na época, mas também, né, da gestão do estúdio. E a gente continuava fazendo, né? Ações na feira, as pessoas chegavam na feira, aí davam um panfletinho, mas você tem que fazer um pilates para te ajudar, tal. Então a massagem que a gente levava para lá não era com o intuito de dar a massagem, era com o intuito de apresentar de falar sobre o nosso trabalho, assim. E aí, às vezes, funcionava. A gente, na segunda-feira, isso era sábado, na segunda-feira, ou lá mesmo, a gente levava o caderninho e agendava várias aulas. Na feira mesmo, a gente já começava a agendar as aulas. E aí foi que começou a dar esse movimento que a gente tem aqui hoje, assim. Você começou a estudar mais? Em que ano que foi? Estudar mais a parte de gestão? Em 2011, mais ou menos, que eu comecei. Então já tem um tempo já. Que eu comecei a procurar o Sebrae. Foi o primeiro lugar que eu comecei a estudar. Ninguém ainda, né, era época de Orkut, né, então ninguém tinha Instagram, se falava muito sobre gestão de estúdios no Instagram, como a gente tem hoje, né, várias pessoas falando. Então, o único lugar que eu vi que eu podia era o Sebrae. Então, eu fui no Sebrae para poder estudar, ver o que eles tinham lá de curso. E eu fiz vários, contabilidade para não contadores, administração para não administradores, tudo que eles tinham lá, Empretec. Legal. Né? Então, todos esses cursos assim que tinha lá, eu ia fazendo, assim, para poder ter uma ideia. E tinha até um professor que falou assim, nossa, nunca teve ninguém aqui da área de fisioterapia, da área da saúde, assim, porque é muito comércio, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, quantos já tinham feito algum curso do Sebrae? 2%. Então, você imagina, de 100 profissionais que trabalham com Pilates, 98 não conhecem. Não conhecem, e 2 fizeram. Realmente, até hoje ninguém faz. Você já fazia isso em 2011. E eu achei o máximo para mim que não tinha conhecimento dessa área. E o professor era muito bom, assim, acho que ele percebeu que eu estava lá querendo aprender e ele nunca tinha falado para ninguém da área da saúde. As pessoas que iam lá que tinham loja, tinham padaria, era comércio, né? E aí ele sempre direcionava para mim alguns assuntos, assim, olha, você pode fazer isso, o que você acha da gente fazer assim? E a gente ficava horas conversando, ele me dando ideias de como fazer, e eu fui pegando para entender, assim. Então, não entendia nada, assim, de contabilidade, então, tem que ter contador, pagar imposto. Eu falei, meu Deus, que é isso? Tirar nota fiscal? Tipo, era uma coisa de outro mundo para mim, isso. Eu não fazia nada disso, nada. Era 100% na informalidade, assim. Eu não tinha, no primeiro estúdio, nem alvará de prefeitura, essas coisas eu tinha, porque eu achava que não precisava, eu não sabia que tinha. Tava na inocência. E aí foi que eu comecei então acho que o ponto, assim, foi o Sebrae, eu acho que me ajudou muito. Depois do Sebrae, demorou quanto tempo para abrir o segundo estúdio? O segundo estúdio tem 6 anos. 6 anos, tá. 6 anos. Do Sebrae, o que você poderia de falar que você começou a fazer depois, implementar, que fez diferença, que você acredita que foi diferencial para o seu crescimento? Separar as minhas contas com as contas do estúdio. Contas do estúdio é conta do estúdio. Conta minha é conta minha. E aí, eu fui orientada também a me pagar como uma professora, como uma instrutora que estava trabalhando para mim. Então, eu fazia exatamente isso. Eu dava aula o dia todo. Quantas aulas eu dei? Então, por essas aulas, eu tenho tantos %. Então, esse valor aqui é o que vai para minha conta. Eu tenho que gastar isso aqui por mês. Sobrou X. Esse X aqui não é meu. Esse X aqui é do estúdio. Então, vamos ver o que eu preciso de... Porque eu precisava de melhorar o estúdio. A gente fez um planejamento no Sebrae, em quanto tempo eu tinha que ter... com aqueles alunos, com o número de alunos que eu tinha, para poder ter mais aparelhos, para poder ampliar o estúdio. Sim. Então, eu tinha uma meta, eu queria... Então, até as minhas contas, eu ficava segurando para ver se eu conseguia cumprir essa meta mais rápido. Legal. Então, acho que o ponto-chave foi isso. Planejamento. E eu não te ensinou isso, a planejar, a se organizar. Um segredo que eu estou agora entendendo de você é o seguinte, você é uma pessoa assim,
identificou o problema, eu vou lá e vou corrigir. Identifiquei a oportunidade, vou me programar para fazer. Descobri que é assim, vou pegar e vou fazer. Isso daqui é bom, então estou fazendo. Tipo, você não posterga. Você sentiu ali que é o que tem que fazer, você pegar e vai fazer. E vai fazer até dar certo. Como, por exemplo, a questão da necessidade do dinheiro para ficar em Vitória. Então, vai falar com a professora, vai para os condomínios, vai fazer o que tiver que fazer, mas vou fazer isso, né? Não vou ficar numa posição passiva. Sim. Acho que a tua postura é bem ativa. Pegando um gancho, por que você decidiu abrir o segundo estúdio? Estava um estúdio bom, o primeiro estúdio cheio. Por que você tentou, por que você quis abrir um segundo estúdio? O segundo estúdio foi bem pertinho do primeiro. Eu já tinha ampliado o estúdio aqui com mais equipamentos no primeiro estúdio. Já estava com 6 professores, 3 de manhã e 3 à tarde, né? E não tinha horário, a gente não tinha nenhum horário para atender, eu não tinha nenhum horário para atender, as meninas também não. E a gente tinha procura, tinha demanda. Nesse momento já tinha alguns outros estúdios na região, né? E no bairro. E mesmo assim a gente continuava tendo muita procura. E aí eu falei, vou abrir um estúdio bem pertinho daqui, porque eu não consegui um ponto maior para poder ir para outro lugar. E confesso que eu tinha medo de sair daqui também, deixar o lugar onde eu tô, ir para outro lugar, procurar, tal. Então eu achei uma bem pertinho aqui do outro lado da rua e aluguei. E os alunos vinham aqui e falavam, não, é nosso também, é pro-life também, mas é ali, ó, do outro lado. A gente agendava aqui o horário, tudo, e só que o aluno ia lá. Legal. Fazia lá. Tá. E aí começou assim, então foi da necessidade mesmo da agenda, estava cheia, não tinha mais horário e a gente abriu. Então, é justamente isso que eu falo. Você identificou, a agenda tá cheia, o que a gente tem que fazer? Ou aumenta o ticket, mas é difícil aumentar muito o ticket, né? Não dá. Às vezes não dá, né? Sim. Se você aumentar 10% já é bastante, né? Imagina. Então tá, então a gente vai abrir um outro. Aí você planejou, como foi? Fiz um planejamento, Tá. né? E aí eu já tinha, nesse momento, já tinha uma reserva, já tinha uma previsão, assim, de quantos alunos tinham, desse ano os alunos se mantinham, assim, né? Não ficavam saindo, entrando, então eu já conseguia visualizar mais ou menos quantos alunos. E como eu já via que a gente tinha lista de fila de espera de, tipo assim, 20 alunos esperando. Uhum. E aí eu decidi ligar para esses 20 alunos, fui na loja, falei que eu queria alugar a loja, e decidi ligar para esses alunos. Olha, a gente vai ter uma vaga no estúdio, não sei o quê, do outro lado da rua, é o mesmo estúdio. Eles, tá bom, eu quero começar. Aí falei, bom, vai dar certo. Se eu te começar com 20 lá, esses 20 já vai dar certo. E aí eu comprei os aparelhos, eram uns aparelhos da Metalife já, um aparelho de cada, e a gente abriu o estúdio lá, do outro lado da rua, do outro lado mesmo, é bem pertinho. Os alunos estavam na lista, todos foram. Treinei uma professora, confesso que eu ainda não estava ligada nesse negócio de treinar, eu mesma ensinava aqui como eu queria, não tinha nada muito certo ainda. E ela começou a dar aula lá e rapidamente também a agenda dela começou a encher, o espaço era pequeno e o dono não pediu, mas eu resolvi sair para um outro lugar, um pouco maior, que pudesse ter mais aparelhos, que a gente pudesse, apesar de não ser tão pertinho aqui, mas era num ponto do bairro onde não tinha nenhum estúdio. Eu falei, bom, eu tô aqui pertinho, não tô conseguindo nenhum outro lugar, eu vou para um ponto que não é longe, mas é para um outro ponto mais próximo da praia, vou pegar um outro público, e os alunos também foram. E a gente abriu lá, e lá a gente já tá há 13 anos no mesmo lugar. E aí decidi que a gente ia para lá e a professora foi muito legal, assim, ela encarou também comigo essa questão da mudança, né, de o estúdio ter poucos alunos. No início, nos 2 meses, 3 meses, os 20 alunos não davam para pagar o custo, porque era o espaço maior, a loja era mais cara, mas como eu tinha esse estúdio aqui, número 1, mais movimentado, eu conseguia custear as despesas que não estavam dando lá. Mas foi bem rápido também, em 6 meses a gente já conseguiu, a gente intensificou as ações, só que a gente mudou a praça, né? Aqui você pode ver que tem várias praças no bairro, a gente mudou a praça, a gente fazia aula de pilates nessa praça, a gente fazia aula de pilates na outra praça, para as pessoas passarem e visualizarem. E aí a gente conseguiu bem rápido também
Em 6 meses a gente já estava com 2 professoras, já estava o estúdio se pagando, que fica o ano inteiro com a lotação quase máxima, assim. Hoje, se você ligar para as meninas, elas vão falar que tem 2 vaguinhas, assim. E hoje você tem quantos professores no total? Hoje nós temos comigo 12. Então fala um pouco sobre essa questão, porque você falou que você ainda dá aula. Mas qual foi o momento que você começou a dar menos aulas para focar mais na questão de gestão? E por que você ainda dá aula? Vou ser bem sincera com você, eu amo muito dar aula, para mim é uma paixão, assim. Eu acho que não é meu momento de trabalho, é meu momento de estar ali, assim, de criatividade. Quando eu estou dando aula, minha cabeça vai pensando em várias coisas, assim. Então, é um momento que eu me sinto muito bem dando aula. Eu não me vejo hoje não dando aula de Pilates, assim. E eu decidi sair, parar de dar aula em um período, não foi nem pela questão da gestão. Mas quando eu tive meu primeiro filho, né, eu decidi que eu não queria colocar ele na escola integral, que eu queria ficar uma parte com ele do dia para educar, para ensinar coisas, né, nesse mundão aí que tá bem difícil. E aí eu decidi que eu só ia dar aula de manhã. Ficava com ele de manhã, ficava com a parte de um pouco da gestão, cuidando da manhã junto com ele, assim, e dava aula todos os dias, tarde e noite, né? Na pandemia, a gente deu muita aula online, né? Foi uma confusão de excesso de aulas online, então foi bem puxado, dava aula online o dia inteiro, a noite inteira quase, para falar. E aí, na minha segunda gestação, eu resolvi que eu não ia dar aula todos os dias, porque começou a pesar, né? 2 crianças de manhã, eu não conseguia fazer nada de manhã para o estúdio de gestão. E aí eu falei assim, não, agora eu vou precisar de dar aula só 2 vezes na semana ou 3, porque eu preciso de 2 dias para estudar, para fazer gestão, para fazer, né, eu que faço o Instagram do estúdio, então para fazer coisas do Instagram, para poder planejar, então eu preciso de algum dia à tarde livre para essas coisas. E aí foi a partir disso, então, foi a partir da minha segunda filha que eu decidi que eu ia dar aula só 2 vezes na semana à tarde, assim. Você falou para mim que você tem entre 340 a 388 alunos flutuando nesses 3 estúdios. Às vezes pega uma época sazonal, que sai mais, entra mais, mas é um número muito expressivo. Eu queria saber, entender de você o seguinte: qual que é o seu segredo, de fato? Como que você fez para conseguir ter tantos clientes? Eu entendi que você é decidida, que você entendeu que precisava se planejar. Eu entendi que você gosta muito de se planejar para ter segurança para fazer as coisas. Mas qual que é o segredo para manter quase 400 alunos? É muita gente para manter. É muita gente para fazer gestão, para fazer financeiro, agendamento de aula, para tudo. É muita gente para captar. Você acha que você tem algum segredo? Que você tem alguma coisa, um conjunto de ações que você faz ou praticou que, sem dúvida, essas ações ou esse segredo, não sei, foram fundamentais para conseguir conquistar e para principalmente manter? A gente estava até em uma reunião da equipe aqui, falando muito sobre isso. Eu faço muita reunião com as meninas para manter sempre a qualidade e um padrão de aula. Em um dos questionários que os alunos responderam, e quase 80% responderam uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões, que é o acolhimento. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito carentes, né? Já tem um tempo. As pessoas estão muito carentes de conversar, as pessoas estão muito carentes do cuidado, de uma atenção, de um olhar diferente para você, né? E eu acho que a gente preza muito isso aqui no estúdio. É você ter um olhar, ter um acolhimento para o aluno, né? Os alunos chegarem, receberem um abraço, ver se ele realmente gosta de um abraço ou que não. Às vezes ele não gosta de um abraço, mas ele gosta de estar aqui com você e conversar, dele ter o seu olhar diferente, assim, de ter uma atenção diferente com o aluno. Então, eu acho que o maior, assim, é o acolhimento. Hoje em dia, eu fui recente em um espaço e eu me senti tão mais um ali. Então, assim, só mais um que você tá aqui, né? Tipo, não faz diferença você tá aqui, você é só mais um. E isso, ele não é só mais um, ele é o aluno do seu estúdio, pode ser em números, assim, 300 e não sei o quê. Não, mas ele é o aluno que está ali naquele horário, que às vezes passa mais tempo com você do que com o filho, do que com a família, do que com o neto. Então, você, instrutora, é importante para ele. Então, você tem que também achar e olhar para ele e falar assim, não, você também é importante para mim, né? Você é importante para o nosso espaço. Então, eu acho que a gente fala muito aqui, isso é sobre o acolhimento, assim. E é legal, então, que você conseguiu, acho que, transmitir isso para as suas instrutoras.
seus profissionais? Você acredita que sim? Você Eu- trabalha muito isso? Eu trabalho muito isso com elas, assim, é muito mesmo. A gente faz muita reunião de falar, estava até falando um pouco mais cedo, né? Como abrir a porta? Você abre a porta falando mexendo no celular? Não, você abre a porta olhando para o olho da pessoa e falando um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, né? Ele senta na cadeira, você oferece um café, um pedaço de bolo, descansa um pouquinho que a gente já vai começar a aula, né? Sim. Ou depois da aula, essa conversa depois da aula. Então, pertencendo realmente ao espaço, assim. Que legal que você está falando isso. Isso são detalhes, mas que quase ninguém pensa. Por exemplo, quantos estúdios de Pilates hoje documentam o atendimento perfeito? Por exemplo, ó, você vai abrir a porta e não olhar no celular. Pode parecer básico, mas não é básico. É um detalhe. Você abre a porta olhando para ele, aí tem um sorriso, aí tem a forma de se expressar. E muitas das vezes, o que vai fazer o cliente fidelizar com você é a conexão, né? Essa coisa dele se sentir importante, né? Estando aqui, né? Quem não gosta de se sentir importante, né? Sim. De se sentir que tá ali, que não é só mais um, né? De que Sim. você tem um olhar. E a gente tem essa questão de planejar a aula para o aluno e perguntar para ele, olha, a sua dor melhorou, a dor do quadril melhorou? Como é que você tá agora? Ah, tá ótimo, melhorei. Porque também ele quer saber, a gente precisa de ouvir, saber ouvir. Acho que nos treinamentos a gente falou muito sobre isso, que saber ouvir o aluno. Porque às vezes você quer dar o seu exercício da sua aula, começa a dar aula, e você não deixou nem falar nada. E às vezes ele tinha uma coisa importante para falar para você, ou de dor, ou que ele não estava bem porque aconteceu alguma coisa lá fora. E ele quer trazer para você, porque ele confia em você. Porque você às vezes é a pessoa mais próxima que ele tem, né? E aqui a gente tem muito idoso e às vezes, infelizmente, né, o idoso tem acontecido isso, né? Os filhos saem de casa, vão trabalhar e ele acaba ficando sozinho e você é a pessoa que mais conversa com ele. Eu já tive de alunos que falaram assim, nossa, eu falo mais com você do que com meu filho. E trocar mensagem, aconteceu alguma coisa, sentiu um incômodo, manda uma mensagem para ele depois para saber se ficou tudo bem da aula, se tá tudo bem, ou se ele não veio, por que ele não veio. Então, isso tudo são coisinhas que vão fazendo com que o aluno se sinta importante pra gente. E ele é importante pra gente. Né? Então, no que eu estou entendendo, você tem um excelente treinamento, uma cultura forte aqui dentro, que tem passado para os outros instrutores. A gente fala que a cultura de uma empresa é o caráter em ação, é o caráter do dono, é o jeito do dono. Uma empresa, a cultura da empresa é o coração do dono sendo colocado ali. Então, você tem conseguido passar o teu coração, passar para os seus instrutores para que eles possam transmitir isso, até porque são 3 estúdios, você não está nos 3 estúdios. Então, queria estar, mas então precisa ser passado isso e eles vão perpetuando. Então é uma coisa até que se você sair, certamente eles vão continuar, se isso sempre for regado. Como que isso é regado? Através dos treinamentos, das conversas que você faz. Então são detalhes, mas grande parte dos estúdios não faz isso. Às vezes até tem a vontade, o esforço, só que não coloca em prática. Por isso que eu achei legal que você entende uma necessidade, coloca em prática. Então é assim que a gente vai fazer. Vânia, vamos falar um pouco de números. Hoje, quantidade de clientes nos 3 estúdios? Atualmente, a gente está com 302 hoje, né? Hoje, janeiro. Mas a nossa média é manter em 340, 388 alunos que a gente fica flutuando. Instrutores? Nós temos 12 contando comigo. 12 instrutores. 3 unidades, 3 né? unidades. O valor médio do ticket, assim, 2 vezes por semana? 345 hoje. R$345. Faturamento desse império do Pilates aqui? De uma conta mais rápida, assim, a gente está chegando aos 120. 120 mil, é um número muito, muito expressivo. Hoje, a média no Brasil, você vai pensar entre 14 a 16 mil reais. Alguns estúdios sobressaem com 60 alunos, vai chegar aos 18 mil mais ou menos. Então, quando a gente fala no faturamento desse, a gente está muito, muito acima. E fala para mim, assim, desses 18 anos, o que você olha para trás, assim, vê e fala, certamente isso daqui eu continuaria fazendo do mesmo jeito, não mudaria nada. Isso daqui foi o ponto principal e sabendo disso, faria tudo de novo e daria certo. Dedicação em estudar gestão, né? Eu penso, se eu tivesse começado a estudar gestão antes, de repente teria sido
no início mais fácil, né? Então, estudar de fato gestão, planejamento, organização, são coisas que eu não me arrependo de ter parado para estudar, e mesmo achando chato, porque às vezes a gente que está muito na técnica como fisioterapeuta acha às vezes chato mesmo, mas a gente tem que fazer o que é necessário. Então, acho que hoje eu não teria feito diferente, teria parado para estudar gestão mais rápido. Show. Agora vai olhar aqui nessa câmera e vai dar um conselho para alguém que está começando. De repente, alguém que está nos olhando agora está começando, ou até já é experiente, eventualmente. Queria que você desse um conselho para essa pessoa e quem sabe esse conselho não pode ajudar e mudar também a trajetória dela, né? Em primeiro lugar, é colocar amor no que você está fazendo, né? Colocar o seu jeito, né? A sua personalidade no que você faz e, como eu já disse, estudar gestão. Acho que é o primeiro passo que se você está pensando em abrir um estúdio, é estudar sobre gestão e planejamento. Então hoje aqui que eu pude tirar de maior lição da Vânia, ela é decidida, ela... Teve uma hora que eu deixei cair água no chão, ela já foi lá, pegou o pano e já fez. Então, se ela tem que fazer, ela faz. Não tem enrolação, não tem frescura para fazer. Ela entendeu que algo é bom, ela vai lá e faz. Se algo tem que mudar, ela vai lá e faz. Se ela tem que estudar, ela vai lá e estuda. Então, eu acho que ela tem uma coisa dentro de você. Você é insaciável no sentido de precisa ser feito, a gente vai fazer. Isso é o melhor que tem para fazer. Então a gente vai fazer. E o segundo grande segredo que eu acho é a tua questão pessoal de cuidado com as pessoas. Eu acho que talvez venha um pouco da físio, isso talvez, não sei, né? Talvez venha de questões pessoais também, de família, etc. Mas a questão de olhar para o aluno como alguém especial, único, não importa se estou com 388 alunos, né, como você falou que estava, o olhar é especial, é único, é aquele indivíduo, ele não entra como um número, treinando a equipe, e eles conseguem trazer essa cultura para todo dentro desse ambiente, e aí com isso cria-se a cultura do Estúdio Pro-Life, que é de acolher bem todo mundo. Eles se sentem únicos e isso traz neles um desejo de sempre continuar aqui com você, né? Espero que sim. Então, no episódio de hoje foi muito legal, mais ensinamentos que a gente tem. E se a gente um dia quer chegar a um outro patamar, a gente precisa aprender com essas pessoas que chegaram lá, como que elas fizeram. E é isso que a gente tem tentado passar aqui no nosso programa. Na semana que vem, a gente vai para Ivinhema conhecer uma franqueada da Vol, a Andrea. E aí, qual será o segredo que ela tem para nos contar? Mas aí, Vânia, você pensa em abrir um quarto estúdio?